Salve, galerinha do X! Tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de Física. Bom, pessoal, hoje nós estamos aí na frente B, módulo 11, estamos iniciando o estudo da eletrodinâmica. Finalizamos aí a eletrostática, né? Estudando duas grandezas importantes, força elétrica, campo elétrico. E hoje nós caímos na queridinha, né, ou na parte queridinha dos vestibulares com relação à eletricidade, que é a eletrodinâmica, tá? Nós vamos ver hoje uma aula bem conceitual, muitas grandezas importantes, e aí, né, na nossa última aula, frente B, o módulo 12, nós vamos pegar basicamente tudo que conhecemos aqui e vamos aplicar em circuitos um pouquinho mais rebuscados. Beleza? Bom, nós começamos a eletrodinâmica pensando em uma das grandezas mais importantes dela, a grandeza corrente elétrica. Mas para a gente entender a corrente elétrica, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e percebessem algumas coisas, alguns elementos importantes, tá? Então nós temos ali uma pilha, a nossa pilha, né, também conhecido como nosso gerador. Esse camarada vai ser o responsável aí por gerar a corrente elétrica, que a gente já vai entender, tá? Temos ali uma lâmpada, né? É um dispositivo que vai permitir, né, que eu perceba a passagem da corrente elétrica por ela. Temos ali uma chave S de liga e desliga o circuito. E uma coisa importante que talvez vocês não estão percebendo ou não dando tanta importância é os nossos fios, né? São os nossos fios condutores, representando aí por essas linhas vermelhas, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar dentro desse fio agora para ver o que está acontecendo ali dentro. Então imagine que eu vou dar um zoom agora num pedacinho desse fio vermelho e olha o que eu vou encontrar. Lembra que o condutor é um dispositivo que apresenta o que nós chamamos de elétrons livres. São elétrons, geralmente das camadas mais distantes, ali do átomo, que não estão fortemente ligados ao núcleo, e eles têm uma certa mobilidade. Mas olhando aí, né, pelo nosso fio, e os elétrons que estão representando aí por essas bolinhas com sinal negativo, eu percebo que cada elétron está indo para um lado. Né? E essa movimentação constitui o que eu chamo de movimento desordenado de elétrons. E, obviamente, né, eu percebo que até então a minha lâmpada ela está apagada. De repente, eu vou lá e fecho a chave. E como que num passe de mágica, a minha lâmpada acendeu. E você sabe que ela acendeu porque passou a circular nesse meu circuito uma corrente elétrica. Mas afinal, o que é essa corrente elétrica? Né? A corrente elétrica é o que nós definimos como movimento ordenado de elétrons. Então, ao fechar a chave, os meus elétrons, né, que estavam naquele movimento todo caótico, eles passaram a se mover num sentido específico. E esse movimento de desordenado passa a ser chamado de movimento ordenado, que nós damos o nome de corrente elétrica. Só que cuidado, né? Às vezes você está pensando que esse movimento ordenado foi promovido pela chave. Não. É porque com a chave fechada entra em ação a nossa pilha. Mateus, o que a pilha faz? A pilha, pessoal, ela cria uma coisa que na física nós chamamos de diferença de potencial, que nós vamos representar pela letra U. Através dos seus polos positivos e negativos, existe uma certa energia fornecida aos meus elétrons, né? É como se fosse um comando. E os meus elétrons saem desse movimento desordenado e passam a constituir um movimento ordenado que nós damos o nome de corrente elétrica, tá? Quanto maior for essa diferença de potencial da minha pilha, mais elétrons vão andar, mais corrente elétrica vai andar.
Agora, se a minha pilha for fraquinha, né, eu não vou ter uma corrente elétrica tão grande, ok? Então, uma coisa importante, né, quanto maior a diferença de potencial da minha pilha, né, quanto mais, agora eu vou falar um termo que você com certeza já ouviu, quanto mais volts tiver a minha pilha, maior a corrente elétrica que vai passar no meu circuito. Mateus, volts? Volts não é uma palavra estranha, não, é uma palavra até muito comum, né? É aquilo que você tem na sua tomada. O que a tomada te dá? Ela te dá volts. Ah, Mateus, é por isso então que eu ligo um ventilador na tomada e ele funciona? Sim, é claro, se ele não tiver com algum tipo de problema, né, ele vai funcionar. A sua tomada vai fazer os elétrons que estão ali no circuito fornecido, né, e compartilhado pelo seu ventilador, andar e fazer o seu ventilador funcionar. Não só o ventilador, né, pessoal? Qualquer dispositivo conectado na tomada. Tudo bem? Beleza? Bom, uma coisa importante quando a gente pensa em movimento de elétrons, principalmente nós que vamos estudar os circuitos elétricos, é pegar um circuito elétrico e ver para onde é a minha corrente elétrica, tá? E aí vocês estão vendo um esquema de um circuito elétrico. Eu tenho ali uma pilha, uma bateria ali embaixo, tenho muito bem identificado os seus polos positivos e negativos, eu tenho o fio e aqui eu tenho um dispositivo, né, que está trabalhando com a mesma diferença de potencial que a minha pilha, que a minha bateria está fornecendo. E olha que interessante, perceba que os elétrons estão indo nessa imagem para a direita. Só que nós falamos que a corrente elétrica ela é para a esquerda. Mateus, que negócio esquisito. Você não falou que são os elétrons que andam e eles no movimento ordenado constituem a corrente elétrica? Sim, falei. Mas sabe o que acontece? Quando isso foi estudado pela primeira vez, os caras convencionaram que os portadores de carga, né, eram os portadores positivos. Então, se os elétrons estão caminhando para a direita, é como se os portadores de cargas positivos estivessem se movendo para a esquerda, tá? E isso ficou assim e vai ficar assim até hoje. Então, pessoal, a corrente elétrica, o sentido da corrente que nós representamos pela letra I, é o sentido contrário da movimentação dos elétrons. Mateus, mas como é que eu vou saber para onde os elétrons vão, né? Se eu não olhar para eles? Pessoal, aí entra um detalhe importante. A sua bateria tem sempre um polo positivo e negativo, certo? Os seus elétrons sempre vão caminhar em direção ao polo positivo, né? Obrigatoriamente, a sua corrente ela vai sempre buscar o polo negativo. Mas existe uma maneira mais simples de ver. Olhem esse símbolo que eu representei aqui. Esse símbolo é um símbolo que nós utilizamos para representar a bateria, a pilha. A gente não vai ficar desenhando uma pilha e uma bateria toda hora. Nós vamos usar símbolos. E vocês estão vendo ali o símbolo utilizado. Duas barrinhas paralelas, uma barrinha maior, outra menor, e a barrinha maior indicando o polo positivo, a barrinha menor o polo negativo. E sempre que eu olhar para a minha pilha, a minha corrente elétrica, ela vai entrar no polo negativo e sair no polo positivo. Eu gosto de pensar assim, sabe por quê? Porque você pode, né, é claro que não é a maneira totalmente correta, mas talvez para ilustrar a ideia fique melhor, tá? Que a sua corrente, ela chega fraquinha e sai fortinha, né? Com muita energia para passar no circuito e fazer os dispositivos que estão ligados funcionar. Tudo bem? Então nós temos o sentido convencional da corrente, que é o I, e nós temos o sentido real da corrente, dado pela movimentação dos elétrons. Só que no estudo dos circuitos elétricos, nós não olhamos para o sentido real, nós olhamos para o sentido convencional. Tá bom? Beleza, Mateus. Então, já entendi que a corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons, quem promove isso
é uma propriedade ali, né, chamada diferença de potencial, que é a quantidade de volts, né, que a sua bateria fornece, e você falou que quanto mais volts tem, mais corrente tem. Perfeito. Como é que eu calculo a corrente elétrica? Então, nós vamos calcular a corrente elétrica inicialmente de uma maneira bem direta e objetiva, né? A corrente elétrica tem a ver com o movimento de elétrons. E nós sabemos que os elétrons têm uma propriedade chamada carga elétrica. Então, nós definimos matematicamente a corrente elétrica como sendo a razão, o quociente entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo. Mateus, como assim carga e tempo? Olhem essa imagem. Vocês estão vendo aí um perfil de um fio, um pedacinho do fio, né? Esse cinza aí. Os nossos elétrons, as bolinhas azuis, e imagine que eu marquei uma determinada região do fio, que é essa região amarela, tá? Então, estão passando por essa região amarela uma quantidade de elétrons. Está passando por essa região amarela uma quantidade de carga, já que elétrons possuem carga. Só que eles estão passando por essa região, né, ou eles podem passar rapidamente, ou eles podem passar lentamente, tá? Quanto mais rápido eles passarem, enquanto menos tempo eles atravessarem de um lado para o outro, mais corrente elétrica eu tenho. Consequentemente, né, se eles demorarem muito tempo para passar por aquela região amarela, se o meu tempo é grande, a minha corrente ela é pequena, tá? Lembrando que nós aprendemos na nossa aula inicial de eletricidade a calcular a quantidade de carga. Primeira formulinha que eu apresentei para vocês, né? N vezes E. Mateus, o que é o N? A quantidade de elétrons. O que é o E? A carga de um elétron. Lembra? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs em módulo, né? Porque a carga de um elétron a gente sabe que ela é negativa. Tá? Então, o que é a corrente média? Ela mede a quantidade de coulombs que passa naquela região amarelinha em cada segundo. Só que coulomb por segundo nós chamamos na física de ampere. Então, a nossa corrente elétrica no sistema internacional é medida em ampere. Tá? Só que existem alguns submúltiplos que inclusive nós comentamos, né, em algumas aulas para trás. Nós temos, por exemplo, o miliampere, o micro, o nano, o pico, né, que são submúltiplos pequenos, né, do nosso ampere. Então, quando eu falo que eu tenho uma corrente de tantos miliamperes, eu tenho tantos vezes 10 a menos 3 amperes. Quando eu tenho uma corrente de tantos microamperes, eu tenho esse tanto vezes 10 a menos 6 amperes. Tá? Então, a gente calcula a corrente elétrica determinando a quantidade de carga que atravessa uma determinada região num certo intervalo de tempo. Quando a gente fala em corrente, nós basicamente podemos ter dois tipos de corrente. Uma corrente chamada contínua e uma corrente chamada alternada. Corrente contínua, pessoal, é corrente que tem um sentido único. Corrente alternada são correntes onde os meus elétrons eles mudam o seu sentido de movimentação. Pilhas, baterias mais simples, né, nós temos as correntes contínuas. Já nas tomadas nós temos a corrente alternada, tá? E olha só que interessante. Nós podemos calcular uma grandeza, né, que nós acabamos de conhecer, aliás, já conhecíamos, que é a quantidade de carga, através de uma propriedade gráfica. Existe um gráfico de corrente por tempo, e o gráfico de corrente por tempo tem uma propriedade gráfica, e nós estamos cansados de ver gráficos com propriedades gráficas, né? Onde, nesse gráfico, nós podemos determinar a carga elétrica que passa naquela região amarelinha que estava destacada no meu slide anterior, tá? Então, não é muito usual isso aparecer, confesso a vocês, mas já vi algumas questões. Gráficos de corrente por tempo
tem uma propriedade gráfica que é a área, que permite calcular a quantidade de carga que atravessa o nosso fio condutor num certo intervalo de tempo. Beleza? Tudo bem até aqui? Bom, a gente vai falar agora de uma outra grandeza. Até agora nós conhecemos, de certa forma, duas grandezas: corrente elétrica e a tal da diferença de potencial, a tal da quantidade de volts, que a minha bateria dá, que a minha tomada dá. Mas existe uma outra grandeza muito importante aqui dentro, chamada resistência elétrica. Gente, prestem atenção. Quando nós pegamos um fio e fazemos por esse fio passar uma corrente elétrica, que são elétrons em movimento, essa movimentação de elétrons, ela não é uma coisa tão simples de acontecer. Geralmente os elétrons, eles sentem uma dificuldade em caminhar dentro do fio. E essa dificuldade nós damos o nome de resistência elétrica. Então a resistência é uma propriedade muito importante dentro da eletricidade. Essa grandeza, ela vai mostrar para você quando os elétrons caminham no fio ou quando eles passam por algum dispositivo elétrico, se essa passagem vai ser tranquila ou não. E nós podemos calcular essa resistência usando exatamente as duas grandezas que nós conhecemos. Olha só, a resistência, ela é definida pelo quociente da diferença de potencial. Aliás, eu quero te apresentar 3 palavrinhas que vão, muitas vezes aparecer referentes a esse U, que é o cara que vai fazer os elétrons andar, tá? Nós podemos chamar então de diferença de potencial e abreviar todo esse termo por DDP. Nós podemos chamar isso também de tensão elétrica, tá? E um outro termo que não se usa tanto, mas também, famoso, voltagem. Volts, voltagem. Beleza? Então são termos que se referem ao nosso U. E o nosso I, a nossa corrente elétrica. O nosso U sempre medido em volts, representado pela letra V, tá? O nosso I sempre medido em ampere, para que o nosso R seja medido em ohms. Em o que, Mateus? Ohms. Estranho falar isso, né, gente? Mas é em homenagem a um cara que nós vamos estudar 2 leizinhas dele na sequência, chamado de George Simon Ohm, tá? E o símbolo para representar a unidade de resistência é uma letra grega, que é essa letra grega aqui, chamada ômega, tá? É claro que o nome da letra grega eu não tenho que saber, eu tenho que saber o símbolo e, obviamente, como eu pronuncio e a que grandeza se refere, ok? Então, olha só, você tem agora na sua tela nada mais, nada menos do que as grandezas mais importantes da eletrodinâmica: a diferença de potencial, a corrente elétrica e a resistência elétrica. E estudar eletrodinâmica nada mais, nada menos é do que combinar essas grandezas e perceber como elas se relacionam. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Bom, eu falei para você que um cara chamado George Simon Ohm, em homenagem a ele, a resistência, e recebeu a sua unidade, ele foi um cara que dedicou aí muito tempo da sua vida ao estudo da eletrodinâmica. E ele, fazendo estudos a respeito disso, ele cria 2 leis, ok? Vamos falar agora da primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: quando eu pego um condutor, um fio condutor, e submeto esse fio condutor a uma diferença de potencial,
esse fio condutor vai ser atravessado por uma corrente elétrica. Beleza. Só que esse condutor, ele oferece uma certa resistência, né? Não é tão simples a passagem dos elétrons aí de um lado para o outro. E olha só o que ele percebeu. Ele percebeu que um grupo de condutores tinha um valor dessa resistência constante. Por mais que eles aumentassem o U, que o I também aumentava, lembra que quanto mais U, mais I eu tenho? A gente falou isso lá atrás, né? Quem manda os elétrons andar é a pilha, através do seu U, da sua quantidade de volts. Quanto mais volts uma pilha tem, mais amperes, mais corrente eu consigo fazer circular no meu circuito. Tá? Mas ele percebeu uma coisa interessante. Existia um grupo de condutores que, mesmo eu aumentando o U, que o meu I também aumentava, essa dificuldade, a resistência elétrica, ela permanecia constante. E esse grupo de condutores foi chamado de condutores ômicos. Então, o que é um condutor ômico? Né? Um condutor ômico é um condutor que tem resistência elétrica constante. Quanto mais U eu dou, mais I eu tenho, só que de forma proporcional. Por exemplo, vamos imaginar que eu tinha um U de 10, uma corrente de 2. Se eu aumentei o meu U para 20, eu dobrei, o meu I ele vai dobrar também. Se eu tripliquei o meu U para 30, né, o meu I ele vai triplicar também. E se o R é sempre o U dividido pelo I, toda hora que eu pego 10 dividido por 2 é 5, 20 dividido por 4 é 5, 30 dividido por 6 é 5. A resistência é constante. O nosso condutor é chamado de condutor ômico. Então, isso é a primeira lei de Ohm. Ele percebeu que alguns condutores tinham resistências constantes. E aí o formato do gráfico que você está vendo, uma reta linear. Essa reta, gente, ela é baseada nessa equação aqui, ó. Mateus, mas que equação é essa, gente? É essa equação, ó, essa formulinha escrita de uma maneira diferente. Essa formulinha, que a gente até chama ela de URI aqui, é a fórmula mais importante da eletrodinâmica, que é uma relação entre o U, o R e o I, que você pode escrever assim como você está vendo. Só que existiam alguns condutores que não tinham esse comportamento. Quando o U dobrava, não necessariamente a corrente dobrava. Quando o U triplicava, não necessariamente a corrente triplicava, né? E isso levava a uma resistência que não era constante. E nós chamamos esse grupo de condutores não ômicos. Tá? A resistência num determinado momento é diferente, em outro, diferente em outro. Nós, no ensino médio, basicamente não estudamos esse grupo de condutores, mas é importante que você saiba que eles existem. Tudo bem? Bom, você deve estar falando assim, Mateus, espera lá. Então, a primeira lei de Ohm, o tal do Ohm percebeu que a resistência elétrica ela não dependia do U e do I. Perfeito. Mas então do que depende a resistência elétrica, né? Essa é uma pergunta. Se o U e o I, eles podem ter valores que, independente dos seus valores, a resistência de um fio não muda, do que depende essa resistência? Aí o Ohm cria a segunda lei de Ohm, né? Já que o R, para aqueles condutores ômicos, não dependem do U e nem do I, o Ohm percebeu que a resistência de um fio condutor dependia de duas coisas. Primeiro, do formato geométrico do fio. Mateus, mas os fios são todos cilíndricos. Sim, né? Mas quando eu digo formato geométrico, tudo bem, são cilindros, mas e o comprimento desse cilindro? E a grossura desse cilindro? Ah, você não contava com esse pensamento, né? E outra coisa, que material que o seu fio condutor é feito? É um material bom condutor? É um material que nem é tão bom condutor assim? E aí ele cria a segunda lei de Ohm,
que nada mais é do que essa relação matemática que você está vendo aqui embaixo. Mateus, quem é quem nessa relação? Tá? Então, primeiro vocês estão vendo aí a imagem do seu fio condutor. Né? Exatamente o formato que vocês estão acostumados. Um fio no formato cilíndrico. O Ohm percebeu que quanto mais comprido fosse o seu fio, mais resistência ele oferecia. Né? Se o seu condutor fosse muito comprido, mais resistência os seus elétrons teriam para caminhar. E é o que esse L está representando aqui na expressão. Esse L é o comprimento do seu condutor. Mas ele percebeu uma coisa também. Quanto mais grosso fosse o seu fio, mais fácil dos elétrons passar. É como se eles tivessem mais caminho para passar. E é aí que entra o nosso A. Esse A é a área da seção transversal do seu fio. Quando você pega um fio, imagine aqui, ó, essa caneta é um fio. Lembra até bastante, né? É cilíndrica. Quando eu secciono ela, quando eu corto ela e olho ela aqui, ó, eu tenho a área da seção transversal, que no caso de um fio cilíndrico, a área é uma circunferência, tá? Então essa área tem a ver com a grossura do seu fio. Um fio fininho, a área pequenininha. Um fio mais grosso, a área grande. Né? É o que o A está fazendo aqui dentro. Mateus, e essa letra esquisita que parece um P? Não é um P, pessoal. Isso é uma outra letra grega, chamada Rho. Mateus, Rho é uma letra grega. O nome da letra grega você não precisa saber. Você tem que saber o nome da grandeza física, tá? O Rho, ele representa o que nós chamamos de resistividade elétrica. Como assim, Mateus? É uma grandeza que está associada ao material de que o seu fio é feito. Então, geralmente, os metais são bons condutores, não é? Quando eu utilizo metal, é lógico que nem todos os metais não são todos iguais, mas dependendo do metal que eu uso, eu posso aumentar ou diminuir a resistência elétrica de um fio. Então, esse Rho chamado de resistividade. Nossa, deixa eu apagar aqui, que pelo amor de Deus, né? Quero escrever, mas estou escrevendo tudo uma letra em cima da outra. Pessoal, resistividade elétrica. Tá? Elétrica. Então, cada material de que o seu fio pode ser feito tem uma resistividade diferente, tá? E aí ele reúne essas informações e cria a segunda lei de Ohm, né? Que nada mais é que a relação matemática que a resistência elétrica tem, que é o nosso R, que é a tal dificuldade dos elétrons atravessar o seu condutor, em função do formato geométrico, comprimento e área, e também da resistividade do material. Tá? As unidades aqui dentro, no sistema internacional, o nosso R é medido em ohms, o nosso comprimento em metros, a área em metro quadrado, para que a nossa resistividade seja Ohm vezes metro. Então, antes de jogar os números aí na fórmula, percebam se as nossas grandezas são compatíveis uma com as outras, para que você não erre matematicamente. Tudo bem? Beleza? Bom, agora eu vou te apresentar um dos dispositivos elétricos mais comuns dentro da eletricidade, da eletrodinâmica. São os famosos resistores. Mateus, o que é um resistor? Um resistor é um dispositivo que tem uma função muito especial. Ele pega a energia elétrica dos elétrons que passam por ele e transforma essa energia elétrica em calor, energia térmica, tá? Gente, o símbolo que nós usamos para o resistor nos circuitos elétricos é esse símbolo esquisito aqui embaixo, tá? Então você já aprendeu o símbolo da pilha, né? Como que é o símbolo da pilha ali, ó? Duas barrinhas, uma barrinha maior paralela a uma menor. E essa pilha, ela pode estar conectada a esse dispositivo que nós chamamos de resistor.
e isso vira um circuito elétrico, né? Por aqui vai passar uma corrente elétrica. Beleza? Tudo bem? Então, resistores são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em energia térmica. E aí eu coloquei do lado direito para vocês alguns elementos que têm esse comportamento, que podem ser classificados como resistores. O ferro, o chuveiro elétrico, uma lâmpada incandescente, né? Olha essas imagens aqui, ó. Nós temos, né, a resistência utilizada em churrasqueiras elétricas, essa resistência utilizada em chuveiros elétricos, uma lâmpada incandescente. Mateus, esses trequinhos coloridos que tá aí, gente, esses são resistores utilizados geralmente em placas de circuitos elétrico-eletrônicos, né? Não sei se você já viu uma placa de uma televisão, ou de um monitor, ou de um controle remoto, tá? Se você pegar a placa ali dela, provavelmente você vai se deparar com um dispositivo como esse. E esse camarada é um resistor. Tá? É claro que o resistor ele também não tem só a função de aquecer, é que essa é a sua principal função, mas ele é um controlador de corrente, né? Se você tem um fio e tem um resistor com resistência grande, ele vai impedir que passe por ali uma alta corrente elétrica. Tá? Então esse cara aí, ele obviamente tem como função principal transformar energia elétrica em energia térmica, mas também são controladores de corrente. Beleza? Bom, vamos agora para as nossas últimas grandezas, finalizando essa introdução à eletrodinâmica. Nós vamos falar de potência e energia elétrica. Gente, a gente tem que perceber uma coisa, né? Sempre que você tem um dispositivo, algum aparelho ligado na rede elétrica, esse seu dispositivo ele faz alguma transformação de energia. Lembra que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? É exatamente isso. Por exemplo, uma lâmpada, né, uma lâmpada incandescente, ela tem que brilhar, sim. Quanto mais ela brilha, mais corrente passa por ela, tá? Mas que transformação de energia ela faz? Ela pega energia elétrica e transforma em energia luminosa. Só que você concorda que tem lâmpadas que brilham mais do que outras? Por quê? Porque elas têm algo que deve ser maior que essa outra. E o que é maior que essa outra, Mateus, que permite que uma brilhe mais do que a outra? A sua potência. Tá? Então existe uma grandeza muito importante na eletricidade chamada de potência elétrica. Essa potência ela fala para você o quão rápido a sua energia elétrica se transforma em outra forma de energia, né? Ela faz uma relação entre a energia e o tempo necessário para que a energia elétrica se transforme em outra forma de energia. Mateus, como é que nós calculamos a potência elétrica? Eu estou olhando aí para a tela, eu já estou ficando desesperado. Calma. Existe uma expressão geral, né, que é essa, o famoso PUI, ou o famoso PIO, se eu inverter o I pelo, né, o I e o U de lugar, que diz que a minha potência é dado pelo produto da diferença de potencial pela nossa corrente elétrica. Mas eu posso pegar essa fórmula e brincar com a formulinha da resistência, né? A formulinha da resistência é essa formulinha aqui, pessoal, ó. Ok? Só que eu posso escrever ela de várias maneiras diferentes, né? Eu posso escrever ela assim, eu posso escrever ela assim, e aí eu posso combinar essas duas expressões, gerando essas outras duas aqui, ó, né? Uma que nós lemos por P igual a U ao quadrado sobre R, ou uma que nós lemos PRI, P igual a RI ao quadrado. Mateus, eu posso calcular a potência de algum dispositivo trabalhando com qualquer uma delas? Sim. Qual, Mateus? Depende das informações que você tem. Se eu te dei no enunciado o U e o I, você dá preferência pela primeira. Se eu te dei o U e o R, você dá preferência pelo por.
Se eu te dei o R e o I, você dá preferência pelo PRI, mas todas permitem que você calcule a sua potência elétrica. Lembrando que a potência no sistema internacional medida em watts ou watts, tá? Que nós já estudamos lá, né, na mecânica, quando falamos potências de dispositivos mecânicos, tá? Bom, só que existe uma grandeza mais importante que a potência, que aí é o que nós chamamos de energia elétrica. E essa grandeza ela é tão importante que ela é uma das grandezas que o Enem, por exemplo, ama de paixão, né? Olha que interessante, eu posso determinar com essa expressão o quanto cada dispositivo ligado na minha casa está consumindo de energia elétrica. Basta que eu conheça o quê? A potência desse dispositivo e o tempo que esse dispositivo fica ligado. Né? Então, se eu pegar a potência do meu chuveiro e multiplicar pelo tempo de funcionamento do meu chuveiro, eu tenho a energia elétrica consumida pelo meu chuveiro. Só que aqui nós temos um detalhe. Percebam que eu coloquei ali embaixo dois conjuntos de unidades. Tá? Esse primeiro conjunto, que é o conjunto do sistema internacional, onde a energia é medida em joules, a potência é medida em watts e o tempo é medido em segundos. E coloquei também um outro grupo, que é o grupo de sistema usual, que é o que geralmente a gente encontra. Onde a minha energia é medida em quilowatts-hora, a minha potência em quilowatts e o meu tempo em hora. Tá? Bom, Matheus, se tem dois grupos de unidades, deve ser porque eu vou ter que, às vezes, transformar uma na outra. Perfeitamente. Tá? Pessoal, 1 kW representam 1000 watts. 1 hora representam 3.600 segundos. E 1 kWh representa 3,6 vezes 10 a sexta joules. Mateus, eu tenho que lembrar disso? Sim, você tem. Se você chegar agora e pegar uma conta de energia da sua casa, vai existir um campinho ali chamado consumo. Lá você vai ver a quantidade de quilowatts-hora que você consumiu em 30 dias, que é o que nós chamamos na física de consumo mensal. Ah, Matheus, mas tem mês de 30, 31, 28, às vezes 29. Pessoal, meio padrão. Falar consumo mensal na física, 30 dias. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exercício? Vamos imaginar um aparelho que as meninas às vezes usam, o aparelho de chapinha. Tá? Vamos supor que um aparelho de chapinha tem uma potência de 2.000 watts. Mateus, um aparelho de potência 2.000 watts é muita coisa? É sim. Pessoal, é claro que tem chapinhas com potência maior, potência menor. Uma de 2.000 watts é uma porrada de potência. Tá? 2.000 watts, a mesma coisa que 2 kW de potência. E vamos imaginar que vocês, meninas, usem aí a chapinha todos os dias, 1 hora por dia. Nossa, Matheus, estou inventando, gente. Né? Então prestem atenção, ó. As meninas aí usam a chapinha 30 dias, 1 hora por dia. Então, num mês, são 30 horas de funcionamento. Concorda? 1 hora por dia, 30 dias, 30 horas de funcionamento. Tá? A energia consumida pela chapinha e apenas por ela vai ser então a potência em quilowatts, 2 vezes o tempo, 30 horas, 60 kWh. E aí você tem que ir ali na sua conta, eu não sei de cabeça, quanto que está cada quilowatts-hora. Claro que tem taxas em cima de taxas, roubalheira total, mas a gente pode ter uma previsão de quanto nós vamos gastar, né, em um mês aí com tal dispositivo funcionando. Certo, gente, beleza? Nós vamos então finalizar aqui, né? Aliás, terminamos essa aula introdutória de eletrodinâmica.
muitos conceitos, muitas grandezas, muitas fórmulas, muitas unidades. É uma aula que você tem que assistir com calma e, se necessário, 2, 3 vezes, tá? Tentem resolver as questões que na nossa aula da semana que vem, né, ou aliás, não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, né, na nossa próxima aula, nós faremos algumas questões aí da apostila. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!